Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, enche o teu coração. Queridos, o coração é o lugar dos sentimentos, é o lugar da habitação de Deus. Quando o coração humano, o espírito, não é, na verdade, quando se fala em coração, logo se pensa naquele órgão que bombeia o sangue, não é? Mas a palavra de Deus nos explica. O nosso coração é a nossa verdadeira pessoa. E que o Espírito de Deus quer esse lugar para saciar, para encher de paz e para dirigir a cada um de nós. Queridos, nós estamos vivendo tempos em que o mundo está verdadeiramente um caos. Mas por que tudo isso? Pessoas amaldiçoam e se amaldiçoam o tempo todo. O Espírito Santo, o Senhor Deus, usou o salmista em um dos seus salmos. E o Senhor Deus lamenta através daquele salmo o não ter sido ouvido. E há um momento em que o Senhor Deus exclama assim, numa emoção muito forte, de amor pelo seu povo, e dizendo assim: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Qual é o nosso assunto? Bênção ou maldição? Depende de cada um. É lamentável que as pessoas hoje se amaldiçoam tanto, em extremo, e depois colhem aquilo que plantaram. Nós vamos iniciar o nosso programa com a oração do agradecimento a Deus e pedindo a direção do Espírito de Deus. E certamente Deus tem bênçãos e muitas bênçãos para cada um que o escuta, que o busca. E Deus tem bênçãos para você. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nos aproximamos de Ti, na consciência da Tua presença em oração, com o nosso coração aberto, porque vamos ouvir as Tuas palavras. Mas reconhecendo, Senhor, o Senhor como Criador, reconhecendo todas as coisas como criação do Senhor, obra do Teu poder. Na verdade, obras e grandes obras. O Senhor criou os céus, a terra, este imenso universo. Tantas riquezas, tantas espécies, tudo o Senhor criou para o ser humano. Podemos lembrar que o Senhor criou o homem e a mulher, após ter criado todas as coisas para abençoá-los. E o Senhor os abençoou. Diz a Tua palavra, o Senhor abençoou. E o Senhor ministrou uma bênção para eles e para a sua descendência. Pai, mas sabemos que desde a primeira criação, o primeiro homem criado, ele se afastou do Senhor. Na verdade, foi tirado, o Senhor o tirou, porque não quis te ouvir, não obedeceu. Preferiu ouvir, Senhor, Pai, outra voz. Como é feliz aquele que ouve a Tua palavra, com o coração aberto, Senhor, porque o Senhor, como um Pai amoroso, como Deus zeloso, o Criador, o Senhor tem todas as coisas de que a criação precisa. Senhor, nós damos graças, Pai, desde o ar que respiramos, porque tudo vem do Senhor, pelo Teu Espírito. Tudo foi criado pelo Senhor. Pai, nós damos graças, sim, por todas as bênçãos, pela boa dádiva da vida, o dom da vida. Agradecemos, sim, pelo dia e pela noite. E agradecemos pela Tua luz, Senhor. Sim, só depende de cada um andar na Tua luz. Pai, nós damos graças pelas provisões, pelos Teus cuidados, porque o Senhor nos ouve. E acima de tudo e além de tudo, Senhor, não podemos esquecer do grande sacrifício do Calvário. Oh, Pai amado, a grandeza do Teu amor ali, Senhor, numa entrega total. O Senhor entregou Jesus, o único Filho. E Jesus derramou o seu sangue pela purificação de pecados. Senhor, nós rendemos graças pela Tua bênção. Nós agradecemos os Teus cuidados. Nós agradecemos por tudo, Pai. Agradecemos, Pai, por este programa, por este momento.
E desde agora pedimos, fale conosco. Quando a tua palavra nos é aberta, na inspiração do teu Santo Espírito, sim, doenças desaparecem. Senhor, o Senhor enche um coração e traz paz. As angústias, Senhor, desaparecem. As amarguras, depressão, Senhor, as cadeias são quebradas. Nosso Deus, agradecemos pela tua presença. Pai celestial. Ou Senhor, como forte e poderosa, sim, sustenta toda uma natureza, desde que o Senhor a criou, e ela se mantém e reproduz na fidelidade. Nosso Deus, agradecemos. Pai, muito obrigada por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. Bem, estamos unidos na mesma fé porque cremos no Deus da criação, cremos no Verbo de Deus, a palavra, cremos que Deus, né, o Verbo se fez carne e aqui na terra fez a obra redentora do Calvário. Então nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo, ressurreto. Mas falando de bênçãos e de maldições, desde o princípio, Deus, quando intencionou criar o homem, o Senhor Deus projetou segundo a sua imagem. Não foi a imagem do desespero, do fracasso, da angústia, da depressão, das desgraças, nada disso. Mas então é preciso parar, ouvir a palavra de Deus com o coração bem aberto para uma boa compreensão do que é a realidade da vida humana. Pessoas dizem, se Deus existisse, o mundo não seria como é. Se Deus existisse, não haveriam pessoas doentes. Se Deus existisse, se Deus fosse tão bom, ninguém faria maldade alguma. É lamentável, mas a cegueira espiritual, ela rege todos esses questionamentos. Diz aqui o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26, quando Deus projetou criar o ser humano, veja como ele disse. E disse Deus, eu estou lendo Gênesis significa criação, é criação. Então logo no primeiro capítulo, no versículo 26, o Senhor Deus então disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27 diz, e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bem, queridos, feliz é quem pode crer, não é? Porque se não se crer em Deus, vamos crer em quê? Que as coisas aconteceram por acaso? Que tudo surgiu do nada? Há um Deus. E o Senhor Deus, como diz o apóstolo Paulo, aprove a Deus alcançar o mundo pela loucura da pregação. As pessoas não entendem, não param para ouvir. E aí, lamentavelmente, esse desastre que nós vemos hoje, infelizmente, um caos humanitário, pessoas sem direção, desespero, angústias e tantas outras coisas que deixam o ser humano num estado deplorável, quando diz a palavra que Deus criou o ser humano à sua imagem. A sua imagem Ele o criou, macho e fêmea. Mas como se o Senhor é Deus, criou a imagem, a sua imagem, a imagem do poder.
Ou seja, não foi para viver destruído, debaixo, subjugado por forças espirituais malignas, subjugado pela miséria, vulnerável às desgraças. Mas é preciso abrir o coração. Então, macho e fêmea o Senhor os criou. É o que diz a palavra de Deus. Mas, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Satanás já estava sobre a terra. E logo deu o jeito dele de invadir a vida dos dois, como fez. Que é uma história que está bem aberta nas Escrituras. E o Senhor Deus, a partir do momento que o Adão desrespeitou a Deus e não foi à comunhão conjugal com a sua mulher, como muita gente brinca e outras pessoas zombam, né? Usam até a maçã como exemplo disso, não tem nada a ver. A Bíblia não tem nada, não fala. Deus criou maçã como criou a pera, criou o abacaxi, e criou o melão, e criou tudo. Não tem nada a ver. As nossas ações e reações são os frutos que nós produzimos. O que nós produzimos vem de dentro de nós. A partir do momento que Adão foi separado de Deus, o vazio aconteceu. Ele ficou vazio de Deus. Esse vazio, ele passou a toda a raça humana. E é isso que diz a Bíblia Sagrada. Então a palavra de Deus diz que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Queridos, essa realidade é bíblica. Então, como é feliz quem abre o coração para crer na Bíblia Sagrada, ouvindo os ensinamentos corretos, sem deturpações, sem floreado, sem decorações bíblicas, porque a palavra de Deus é muito simples, mas para quem abre o seu coração, do contrário, seria perigoso. Isso é uma realidade. Então vamos a essa simplicidade. Deus criou o macho, criou a fêmea e os abençoou. Isso é importante saber que Deus abençoou. Deus não amaldiçoou. Aí você diz, mas por que nascem crianças doentes? Por que nascem crianças aleijadas? Por que nascem tantas crianças deficientes? Por que pessoas boas sofrem tanto? Exatamente pela separação. Quando você começa a entender a realidade, o mais necessário e importante é essa base, é o coração aberto para a palavra de Deus. Deus abençoou o ser humano, ele não amaldiçoou. Mas Satanás está na terra com seus demônios. E quando as pessoas não abrem o coração para conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, a cegueira espiritual permanece. Sim, porque aí a pessoa não se posiciona como herdeiro, como herdeira de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas ela é testamento. Antigo e Novo Testamento. Então importa que cada um encontre o seu espaço no testamento e se posicione. Crer em Deus depende do coração aberto. A palavra, a Bíblia Sagrada, nos apresenta o Criador de todas as coisas. E Deus, veja bem, o ser humano ficou afastado de Deus e o vazio interior é o maior problema da humanidade. Veja como as pessoas canalizam, como elas buscam saciar os seus vazios. Veja como as pessoas buscam saciar esse vazio em tantas coisas. Alguém, num quadro depressivo, cai num tratamento e vai até que fica, de repente, paralisado, prostrado, numa depressão, numa prisão. Sim, porque são prisões espirituais. E foi por isso que Deus enviou Jesus, para quebrar essas prisões. Mas são fatos de uma realidade espiritual
que aquele que se interessar em compreender vai ter uma outra visão da vida, queridos. O Evangelho de João diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como o Filho vai libertar? Pelo conhecimento. Se você não conhece um direito seu, você não vai buscá-lo. Isso é óbvio. Você não sabe que você tem um direito, você não vai buscá-lo. Satanás, ele está aí aprisionando e aprisionando pessoas. Quantas pessoas estão num quadro depressivo violento porque não se aceitam? Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você entende que Deus quis você. Ah, não, eu sou obra do acaso, eu sou um acidente de percurso, foi falha disso, foi falha daquilo, meus pais negligenciaram e minha mãe esqueceu a pílula, e seja lá o que for. Vamos lá, desculpa, não importa. Se você não se aceita, você não se posiciona na vida. Se você não se aceita, você fica vulnerável às forças espirituais malignas. E você tem que criar raízes. Raízes espirituais, uma firmeza. Crer em Deus, crer em Jesus que morreu por você. Saber que Ele te valorizou. Que Ele te resgatou. Qual é o valor do ser humano para Deus? É tão simples definir isso. Quer ver? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra, que se fez carne, o Filho de Deus, morreu por cada ser humano. É pouco? Pronto. A partir do momento que você entende e assume que Jesus Cristo morreu na cruz por você, derramou o seu sangue pela purificação de pecados. Vamos abrir espaço aqui, queridos, porque há muitas pessoas que dizem: não, eu nunca cometi pecado, eu não faço mal para ninguém. Não. Tem gente que se sente dentro da auréola, parece que sente até asinhas de anjo. Tem gente que é tão boa que eu não sei como é que continua ainda aqui na terra, de tão boa que é. Isso não existe, queridos. Vamos a essa realidade. Desde Adão, o ser humano ficou vazio. Você quer ver a prova disso? Os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um assassinato. Eles estavam longe de Deus. Quando a pessoa se aproxima de Deus, através de Jesus, quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela descobre, você descobre os verdadeiros valores. Deus entregou Jesus ao Calvário por você. O fato de você passar por lutas e dificuldades, isso não significa que Deus não quis você, que você aconteceu, que simplesmente foi o acidente do percurso, nada disso. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, se posiciona naquilo que Deus garante a você nas Escrituras, você começa a vencer. Você começa a despedaçar, a quebrar as forças malignas. Não precisa nada, pessoas tão vulneráveis, tão enfraquecidas. Eu não devia ter nascido, eu não sirvo para nada, meus pais não me queriam, ninguém me aceita. Mas se você se aceitar, se você crer que Jesus Cristo foi à cruz por você, você quebra essas cadeias e Deus te levanta. Vamos a essa realidade. Então, queridos, é necessário crer na bênção de Deus, que Deus abençoou você. Deus não amaldiçoou o ser humano. Pessoas praguejam, pessoas que se amaldiçoam, pessoas amaldiçoam umas às outras, mas Deus não amaldiçoou. Deus não amaldiçoou. Você quer ver um exemplo forte disso? Você sabe que Judas traiu Jesus, não sabe? Você sabe. Judas Iscariote traiu Jesus, vendeu Jesus para a cúpula judaica, o sumo sacerdote,
e o Império Romano se uniram e queriam a morte de Jesus. Muito bem. Qual foi o código que Judas usou para que os soldados identificassem a Jesus? O beijo. O Judas dá um beijo em Jesus. Ele, quando vem de Jesus aos sacerdotes e à cúpula judaica, ele vai e diz, e ao império, ele vai e diz, né? Aquele que eu beijar, esse é. É ele mesmo. Muito bem. Aí o Judas vai com aqueles soldados romanos, com os oficiais, com o mandado de prisão. E aí vão os sacerdotes, os sacerdotes judeus vão lá e tal, aquela multidão, vai todo mundo. E aí quando ele chega perto de Jesus, ele beija Jesus. Você quer saber como foi que Jesus reagiu? Jesus virou-se para o Judas e disse, amigo, com um beijo, ô amigo, que vieste? E outra, eu estou parafraseando, mas Jesus chamou o Judas de amigo. Tipo, amigo, não estou entendendo. Eu fui teu amigo, você foi meu amigo, você andou do meu lado. Aí Jesus diz, amigo. Jesus não amaldiçoou o Judas, nem naquele momento. Então, queridos, vamos a uma realidade, tá? Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, para que o ser humano seja uma bênção aqui nesta terra. Eu paro por aqui, nós vamos a uma outra parte, olha, Escola Bíblica, quarta-feira, vamos lá? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então vamos aí a essa realidade linda que Deus, né, mostra, apresenta, e é a palavra de Deus. Então quando o coração humano se abre para Deus, para compreender, tudo fica muito mais simples. É necessário ouvir, né, queridos? Foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é o maior escritor, ou ele escreve a maior parte, tá? As epístolas do Novo Testamento foram escritas, a maior parte delas foi escrita por Paulo. E o apóstolo Paulo, ele diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, com o coração aberto, o Espírito de Deus encontra espaço. E aí ele testifica. É quando as coisas começam a acontecer dentro do coração, que a tua visão da vida muda. Porque a ideia de muita gente é essa, não devia ter nascido, eu não valho nada, minha vida não vale nada, nunca deu certo, eu nunca dei certo, eu não nasci para vencer, eu não deveria ter nascido. Isso é um erro gravíssimo. Porque o Senhor Deus projetou criar o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. O ser humano é espírito. É o espírito humano que precisa estar bem, saciado, cheio de paz, cheio de fé. Não é? Essa fé é o poder. Então aí por dentro você está bem, obviamente seu corpo vai responder. O corpo responde ao que está no espírito, que é o coração. Desde quando a pessoa está amargurada, angustiada, não tem forças para nada, não tem vontade de fazer nada, pelo contrário, né? Assim bem para baixo, vai para o fundo, e o fundo, e o fundo. E Deus não criou o ser humano para isso. Então ele disse, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa, conforme a nossa semelhança. E Deus manda que domine.
E ele continua abençoando. Você pode observar. Deus abençoou o ser humano. Muito bem, queridos. Então, olha só. E há uma lei de Deus para quem crê, para quem realmente se apega a Ele. Né? A palavra do Senhor diz: abençoai e não amaldiçoeis. Então comece por você mesmo. Comece a assumir que você é uma bênção de Deus, que Deus fez você, criou você para vencer. Deus não criou você para o fracasso, para a derrota. Agora, a negatividade no coração, os maus pensamentos, essa turbulência, esse turbilhão de pensamentos ruins: eu não devia ter nascido, eu não nasci para vencer, eu não fui desejado, nada dá certo. Vamos aí acabar com tudo isso, fazer uma verdadeira faxina no coração, nos pensamentos, e colocar a palavra de Deus no coração. Olha, quarta-feira, queridos, quarta-feira, escola bíblica. Isso mesmo, você vai ouvindo a palavra, o entendimento, e a fé vai crescendo e Deus vai trabalhando na tua vida. A comunhão com Deus é a maior necessidade. E agora chegou o momento, nós vamos falar com Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós damos graças primeiramente porque na palavra, as Escrituras Sagradas nos revelam o Senhor, Pai, a vontade do Senhor, as verdades, Senhor, não só para o mundo espiritual e a eternidade, mas para a nossa vida aqui no dia a dia. E nós sabemos, Pai, e cremos, o Senhor criou o ser humano para a paz e não para a guerra. Mas são as escolhas, Senhor. São as redes, Pai, que aprisionam. São os ventos que arrastam. Então, como é feliz aquele, Senhor, que te encontra e como uma semente cresce e bem enraizada, Senhor, se torna uma árvore firmada na Tua presença. Como o Senhor diz, que somos árvores de justiça. Plantação do Senhor. Pai, ouve a nossa oração. Vem agora, Senhor. Pai, alguém que ora comigo, uma amiga, um amigo, os irmãos, companheiros de fé, alguém, Senhor, que neste momento, Senhor, sintonizou a rádio metropolitana, ou alguém, Senhor, que acessou. Pai, ouve a nossa oração e vem, porque o Senhor dá o alívio e o refrigério. É o Teu poder operando. Senhor, a manifestação do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Sim, nosso Deus, o Senhor criou o ser humano para a bênção e não para a maldição, para a luz e não para as trevas. O Senhor criou, Senhor, para vencer, não para ser um fracasso. Não, Jesus, nós sabemos que as forças espirituais operam na vida daqueles que ainda não se levantaram, Pai. Mas por isso pedimos a Tua ajuda. Vem com Tua mão de poder para levantar a cada um. Alguém que até o dia de hoje se amaldiçoava, se auto-rejeitava, até mesmo, Senhor, se auto-praguejava. Mas a partir deste momento, tudo será diferente. Senhor, que a Tua luz seja o foco, Senhor, nessa vida. Seja, Senhor, o Teu poder a iluminar, Senhor, dirigindo os passos. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Toma pela Tua mão a cada um e dá a saída, Senhor. Tirando, Senhor Deus, desse mar, desse tremedal de sofrimentos, dessas angústias, dessas amarguras. Jesus opera agora
E, Senhor, eu me levanto ajudando esta pessoa, espiritualmente falando. Sim, eu tomo a posição agora para desfazer toda a obra maligna que dominou essa vida até agora. Forças de trevas, perturbações, bruxarias, inveja, olho grande, toda maldição se afaste em nome de Jesus. Deixe esse corpo, deixe essa vida, saia daí agora e não volte mais, nunca mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que a tua paz reine nesse coração e nessa vida. Que a tua luz, Senhor, se mantenha, nós pedimos. Pai, Jesus, o Senhor vive e ressurreto, que amou o ser humano ao ponto de entregar a própria vida. Toma essa minha amiga, toma esse amigo pela tua mão e conduz agora, como bom pastor que o Senhor é, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Pai, agradecemos a tua bênção, os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, né? Hoje, segundo, início de semana, uma linda semana para você. Vamos lá. Olha, toma essa postura, se levante espiritualmente, se levante emocionalmente, olha para frente, olha para Deus. Ah, ninguém te quis, mas Jesus quis. Ele derramou sangue por você. Ele foi ao Calvário. Quando você crê nisso, isso aqui é testamento. Dá direitos a cada ser humano. É só querer. Jesus disse que ele não rejeita ninguém. É só chegar a ele. Ele disse, todo que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Muita paz, desde agora no seu coração. Uma paz abundante, seja contigo. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.